Oi, gente, eu sou a Terra. A minha pesquisa para avaliação final da disciplina Teoria e História da Arte 2 é o ver na iconografia hindu, uma atividade imaginativa e construtiva. Pois bem, primeiramente é importante destacar o recorte feito nesse trabalho, já que o assunto poderia se alongar. Então segue aí. E vamos de contexto. O hinduísmo tem suas origens na tradição védica e existe há mais de 3.500 anos. A tradição védica teria nascido nas margens do rio Indo e nesse período não existiam imagens representando as divindades, somente os sacrifícios, conhecidos por Yajna. A tradição védica costuma ser definida como possuindo algumas diferenças com relação ao hinduísmo. A origem do termo hinduísmo não é nativa, ela foi cunhada por comerciantes britânicos em meados do século VII. A apropriação desse termo pelos próprios indianos acontece depois no período colonial da Índia. No hinduísmo é afirmada a existência de um verdadeiro ser interior. Essa teoria será desenvolvida no século VIII por um filósofo e monge hindu, chamado Shankara. Sua teoria, conhecida como Advaita Vedanta, inspirou diversas pessoas no mundo, incluindo filósofos como Schopenhauer. Essa teoria consiste no que é chamado de não-dualismo. Os diversos deuses hindus eram nada mais nada menos que manifestações interiores do deus de origem, que é o Brahma. O Brahma ele possui diversas formas internas, e isso pressupõe que os hindus tenham liberdade para adorar seja lá que Deus desejassem, já que todos eles fazem parte de Brahma. E Brahma tem diversas facetas. Essa representação de Brahma, o deus bramânico da criação e ancestral de todos os universos, é considerado onipresente. Portanto, ele é representado com 4 faces e 4 braços, evocando sua universalidade. A saia pano de Brahma Sampo é no estilo Backhang, amplamente preferido no início do século X e nomeado após esculturas associadas ao templo Backhang. É na altura do joelho, é puxado entre as pernas e preso na parte de trás e tem pingente distintivos de âncora dupla, pregados na frente. O cabelo dreadlock empilhado é multifacetado para refletir as 4 faces que serve e é preso com um colar de pérolas. Cada face de Brahma usa um grande diadema e um tratamento salpicado na parte inferior da face indica que ele é barbudo. Essa escultura ocuparia um santuário subsidiário em um complexo de templos dedicados com toda a probabilidade a Shiva. Shankara acredita que os deuses hindus eram reflexos imperfeitos do que ele chama de Brahma sem atributos. O Advaita Vedanta ganhou muita força no meio hindu e é a primeira vertente com a qual as pessoas associam o hinduísmo contemporâneo, por mais que nem todo hindu acredite na ideia de não-dualismo. Essa transição do yajna védico e bramânico sem imagens para o puja icônico estabelece com propriedade a mudança do brahmanismo para o hinduísmo. A criação das imagens da tríade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, emula a experiência da natureza, que segue seu percurso regular e, ao mesmo tempo, a experiência da diversidade das culturas. Nessa escultura, todas as 3 divindades são representadas na forma de 3 faces. Brahma com 3 cabeças manifestas e uma 4ª assumida. Shiva com seus aspectos coléricos e femininos projetando-se para a esquerda e para a direita. E Vishnu com seus avatares de leão e javali. Brahma é assistido por um ganso. Shiva por seu touro. E Vishnu por suas purusas, as personificações de suas armas. Shiva manifestado em forma humana, emergindo da haste do Linga, é uma representação célebre do deus, que ganhou destaque no norte da Índia durante o século V. Nessa representação magistral, o belo rosto dá um semblante doce a essa divindade complexa. Ele exibe o 3º olho da sabedoria suprema. Também usa protetores de ouvido grandes e tem seu cabelo ondulado preso em um coque duplo, decorado por uma lua crescente. Esse coque é seu motivo característico, a principal forma de identificá-lo. Aqui, linhas incisas definem as glândulas fálicas. O último pertencente a essa tríade é Vishnu. Aqui ele preserva o sabor da escultura indiana, principalmente nas formas arredondadas do rosto. O cocar de Vishnu é a mitra ortodoxa alta. Ele segura uma concha em sua mão esquerda levantada e um disco de guerra em sua direita. Sua mão esquerda abaixada repousa sobre os restos de uma massa, chamado Gada. Originalmente havia suportes estruturais entre as laterais da mitra e os emblemas superiores. Uma parte de um ainda é visível no lado direito da mitra. Todo o simbolismo construído ao redor das imagens de divindades prepara o devoto para uma experiência religiosa.
Segundo a crença dos hindus, os ícones são instrumentos favoráveis à focalização da atenção da mente e do coração em Deus. A arte é uma das principais expressões dos fiéis do hinduísmo em sua busca espiritual. Segundo Granda, a base mais importante para o desenvolvimento de uma forma de arte independente de qualquer povo está na sua religião. Depois do que foi apresentado aqui, como podemos definir iconografia? Bem, iconografia é a interpretação da arte religiosa de uma raça, expressando-se de múltiplos modos. Nos primórdios, a prática da arte entre os homens era de caráter principalmente religioso. Vejamos agora como a iconografia hindu tradicional refletiu na produção de arte contemporânea indiana. Agora é aquilo. E vamos de contexto. Nos últimos anos, a situação catastrófica de endividamento nas regiões rurais, resultantes da erosão das políticas agrícolas protecionistas do Estado, levou camponeses a cometer suicídio em massa. Essa é a realidade local do sistema global que a Índia hoje integra. O extremismo hindu de direita, ameaça latente para a aliança secular, que é um princípio fundante da Constituição indiana, pertence em grande parte a essa realidade. O mesmo ocorre com as tensões geopolíticas, que rapidamente chegam ao limite do militarismo, entre a Índia e seus outros territoriais, o Paquistão e a China, para não dizer da violência endêmica provocada no país por conflitos interreligiosos e pela revolta dos Dalits, ou intocáveis, contra as injustiças do sistema de castas. Assim é o mundo existencialmente espantoso da atual população indiana, e nesse contexto, é nos artistas que devemos buscar o sentido imaginário atribuído a esse universo. Manjuna Kamen incorpora em sua obra diversos elementos da cultura indiana, reforçado por questões políticas, sociais e econômicas. A obra que é apresentada, Vishnu Vilas, é uma das mais complexas no contexto de sua produção, respaldada na história da arte e cultura indianas. Vishnu é considerado o preservador da vida na teologia hindu. Sua função é a preservação da terra e da vida diante de calamidades inesperadas. Ele pode oscilar entre as posturas de vítima e de agressor, diante das circunstâncias. Mas o artista representa Vishnu numa postura de perdedor, vencido, destruído. Essa representação causa certa dualidade ao questionar a postura de Vishnu em si. A partir daí, abre-se um grande leque de questionamentos referentes à tradição, à história e à cultura. A obra, no formato de vídeo-instalação, revela em si diversas camadas do contexto local. A fragilidade da tradição e da história local é representada pela queda da figura de Vishnu. Ao cair, esse objeto atinge uma mesa ornamental, supostamente como simbologia do período colonial. Além da mesa semi-destruída e caída, há um televisor, como se ele tivesse sido atingido pela queda de Vishnu de cima da mesa e tivesse sido arremessado e desmembrado desse contexto. O televisor apresenta um vídeo em looping de um homem declarando algo indecifrável, que pela sonoridade parece ser um alerta. Eis aí um alerta contra a transição que a Índia vivencia há séculos, em grau crescente e cada vez mais polarizado. Ravinder Reddy. Suas esculturas têm um forte caráter étnico, lidando sempre com a relação entre uma figura feminina e um híbrido cultural no contexto urbano e rural. Formas exageradas, ricos ornamentos e cores fortes destacam a presença e o papel da mulher na sociedade indiana. Apesar do forte apelo popular, sua obra é de grande repercussão internacional no contexto da arte contemporânea, o que torna Ravinder um precursor da disseminação do aspecto popular da cultura indiana. Ele é aceito nos contextos mais elaborados e sofisticados da arte atual internacional. Aqui, Ravinder elabora uma obra inédita sob dois aspectos: pela monumentalidade e pelo tema a ser representado, que é a migração. Isso existe hoje tanto no contexto local como no âmbito internacional, em razão das diversas crises do mundo globalizado. Essa escultura tem o formato de uma cabeça feminina, que carrega uma enorme sacola onde se encontram provavelmente todos os seus pertences. Apesar da monumentalidade da obra, que a torna algo bruto em seu formato, Ravinder transpõe à sua musa uma postura esplendorosa. Apesar de ser uma simples migrante, a personagem possui a aura e a postura de uma nobre. Dessa forma, Ravinder enaltece os membros das camadas mais populares da sociedade indiana, dando a eles uma dignidade exuberante. Considerações finais. Alguns fatos históricos colaboram para as mudanças de certos paradigmas no hinduísmo. É possível dividir essa mitologia em dois períodos: o védico e o pós-védico, que se aproxima do hinduísmo atual. Na atualidade, esses simbolismos da tradição foram utilizados para contestar a própria tradição do país, o que me lembra a citação do pintor e artista Jyoti Sahi. A arte não é simplesmente uma questão de técnica, ou fazer algo com propriedade,
mas uma expressão de uma experiência, de um modo de ver e sentir. Surge profundamente daquilo que podemos chamar uma experiência espiritual. É através da procura por essa experiência interior que a arte tenta se expressar. Pode-se assim falar do sadhana do artista. Os ícones hinduístas são símbolos vivos, portanto multivalentes. Sendo simbólicos, podemos estudá-los através da história da arte e também por vieses sociológicos aqui mostrados. Espero que, assim como eu, você também tenha compreendido melhor o assunto trazido. Obrigada!